O diabinho na garrafa. Olá, boa tarde. Bom, meu nome será como desejar. Fulana. Moro atualmente em uma cidade chamada Altamira, interior do Pará. O relato que vou contar aconteceu na cidade onde eu nasci, Itaituba, no Pará. Faz bastante tempo que queria enviar esse relato que aconteceu comigo e a minha prima. Não me lembro bem o ano, mas foi por volta de 1995, 1996. Bom, quando eu era criança, costumava brincar muito livre pelo quintal de todos os vizinhos, com outras crianças da vizinhança e meus primos, que moravam todos próximos. Como era comum da época, né? Já que a nossa cidade era bem pequena e tranquila. Certo dia, fui à casa do meu tio para brincar com a minha prima Renata, que ficava em um bairro próximo. Quando cheguei na casa dela, vi uma menina nova, que nunca tinha visto. Ela era nova no bairro. Foi então que logo ficamos amigas. Como era fácil fazer amizade naquela época. Logo ela chamou para brincarmos no seu quintal e fomos correndo. Quando chegamos na casa dela, um casebre bem simples de madeira, com um alpendre, como era chamado na época, um telhado puxado atrás da casa. Bom, brincamos bastante, mas boa que ela evitava que a gente se aproximasse da casa. Brincávamos sempre no fim do quintal, embaixo de algumas árvores. Só que em certo momento eu estava tão suja de areia que eu corri para lavar as minhas mãos sem avisar a ela. Corri para lavar minhas mãos na pia, que ficava nesse puxadinho que falei, e foi aí que eu vi essa criatura que nunca mais esquecerei. Ela fica dentro de uma garrafa e era escuro, bizarro. Tinha chifres e parecia ressecado. E o mais horrível é que ele virava a cabeça para nos olhar e ia nos seguindo somente com o pescoço. Fiquei alguns minutos tentando entender aquilo em estado de choque, até que eu corri e voltei lá para trás com as meninas. Foi então que eu questionei com a menina o que era aquilo, e ela falou que aquilo era da avó dela. E que ela colocava o dedo para... Ah, é verdade. Ela colocava o dedo para ele chupar o sangue dela e que assim ele faria tudo o que a avó dela pedisse e que logo ele passaria a ser alimentado por ela, a menina que conhecemos. Sei que depois disso, nunca mais eu quis brincar com essa menina. Me parecia errado, já que a nossa família era muito católica. Sei que logo depois eu fui embora com os meus pais dessa cidade. E depois de muito tempo, perguntei para minha prima como andava essa menina. E a minha prima simplesmente me falou que essa menina, que era tão normal, havia enlouquecido de andar na rua de andar nua na rua. Ela enlouqueceu a ponto de andar nua na rua quando mais adolescente e que acabaram se mudando dessa casa. O que é mais estranho é que depois de tantos anos, todas as casas da rua mudaram tanto com o tempo e essa continua da mesma forma, destoando de todas as outras, mesmo tendo sido de várias outras famílias. Parece que ninguém conseguiu progredir nela. Acho que devido a essa criatura que morou ali por algum tempo. Obrigada, se for possível, ler esse relato para provar que toda lenda tem seu fundo de verdade. E se eu não tivesse vivenciado isso, jamais acreditaria também. Tem esse lance aí que você faz o tado de... Não sei como você enfia ele na garrafa. Ou ele cresce dentro da garrafa. Você põe ele pequenininho, ele cresce. Eu não sei. Preciso ver no livro de novo como que faz com o dito cujo. Mas aí ele fica lá na garrafa e você tem que pôr o dedo lá. Eu acho que na novela falava isso. A novela tirou isso de um livro. Então você tem que alimentá-lo com o seu sangue. Ai, gente, isso é muito esquisito. A gente, assim, sempre achei que nunca aconteceu, que isso não é verdade, que isso é, né? Mas hoje em dia eu não duvido de nada. Alguém aí já viu? Presenciou o tal do diabinho na garrafa?
Ele é de verdade? Ele é um ser? Ou ele é uma estatuazinha que você pinga sangue lá dentro, simplesmente? Mas a menina falou que ele virava a cabeça. Bom, uma criança, às vezes, no que ela se impressionou com aquela imagem, que talvez fosse uma estátua ali, ela imaginou ele virando a cabeça? Ou não? Credo. Quem que quer fazer um diabo para ficar dentro da garrafa que você tem que alimentar com o seu sangue para você ter tudo que você quiser? Pelo jeito não deu certo, porque a casa nunca mudou daquilo, a menos que ela não quisesse uma casa melhor. Ela fez o diabo, alimentava ele com sangue, mas não pediu uma casa melhor. Que ele faria tudo que quisesse. Pelo jeito não dá muito certo isso. Mas com o Gumercindo lá da Renascer deu certo por um tempo, né? Porque ele era fazendeiro lá. Mas também a novela tem um... É meio trágico um lance lá, né? Da novela. Tem a faca. É todo sobrenatural também essa novela. Tem a faca enfiada no pé daquela árvore que ele fincou ali a vida dele, naquele punhal. E quando tirasse o punhal da árvore... Ah, não sei, umas coisas assim, né? Não, na época da novela Renascer. Eu gostei muito dessa novela, gostava muito. Antônio Fagundes, Marcos Palmeira. A camiseta de Sete Além. Ó, vocês que não aguentam mais relato de Sete Além, aguenta a ponta aí que eu vou contar. Olá, Ana, sou eu de novo. Bom, meu nome é Fulana, sou do Paraná. Esse é mais um dos relatos de coisas que desaparecem do nada. Bom, antes de eu me casar, meu namoro com o meu marido era à distância e eu morava em uma fazenda, só que por ser muito afastada da cidade, não chegava a torre de internet. Então eu tinha que ir na casa da minha avó, que era uns 200 metros da minha casa, para usar a internet de dados. Eu já contei esse relato, ou eu li só. Bom, vou terminar de contar. Então eu ia na casa da minha avó para usar a internet de dados móveis dela, para conseguir falar com ele. Tudo certo? Obrigada, olha, eu tava com fome, meu marido me trouxe. Percebi que você tá ficando devagar, sabe? Tá faltando energia. Desculpe interromper o relato. Tô com fome, gente. Aí eu vou comer o quê? Carolinas. Profiteroles é Carolina. Ai. Preciso de energia, gente. Você tá escutando eu mastigar? Pai, o que é a garrafa de água do meu pai tá aqui? Pai, você esqueceu a garrafa de água aqui? Que vai dormir, ele vai dormir com a garrafa do lado? Quem quiser me dar Tupperware, eu aceito, viu? Adoro Tupperware. Bom. Então, beleza. Ia na casa da avó para usar a internet dela, de dados móveis, para conseguir falar com ele. Então, como mais um dia, eu fui na casa da avó por volta das 7 da noite para conversar com ele e tal. Fiquei lá até umas 11 da noite e fui embora para casa. Cheguei em casa, peguei meu pijama, coloquei em cima da minha cama e fui tomar banho. Acabei o banho, me sequei e fui me trocar. Vesti o short e fui vestir a camiseta de pijama. Mas cadê a camiseta que eu tinha colocado em cima da cama junto com o short? A camiseta não estava mais lá. Eu procurei em todo lugar do quarto. Guarda-roupa, banheiro, olhei embaixo da cama, no meio das cobertas e nada da bendita camiseta. Então eu deixei quieto e fui dormir. Aí, uns 3 dias depois, eu fui limpar a casa e tal. Fui varrer debaixo da cama. E como eu dividia quarto com as minhas 2 irmãs pequenas, eu sempre abaixava para ver se uma cama de casa... Peraí. Eu sempre abaixava para ver se não tinha nada que pudesse quebrar. Então eu abaixei e, para minha infelicidade, a bendita da camiseta estava lá, dobradinha, debaixo do lado que eu dormia na cama.
Eu dividia uma cama de casal com a minha irmã. Eu, assustada, peguei a camiseta e na hora que eu abri a camiseta, eu quase tive um infarto. Na camiseta, que era rosa bebê, estava escrito de vermelho a palavra você. Mas a letra era muito diferente e o cheiro que estava na camiseta era insuportável. Era um cheiro forte, eu não sei explicar, só sei que era terrível. Então, assustada, peguei a camiseta, enfiei dentro da churrasqueira, joguei gasolina e toquei fogo. E quem disse que aquela bexiga pegou fogo? Eu fiquei morrendo de medo e joguei aquela camiseta no meio do mato. Aí contei para minha mãe o que tinha acontecido e ela pediu para ver a camiseta. E fui mostrar para ela lá no mato. Mas quem disse que eu achei a camiseta? Aquela coisa já não estava no lugar que eu tinha jogado. Ó, eu só sei que eu nunca mais vi aquela camiseta. E nem fiquei procurando também. Gente. Olha, só que mais uma coisa, apareceu debaixo da cama. Tudo que some, um monte de coisa que some, aparece embaixo da cama. Então fica a dica, se alguma coisa sumiu, dá uma procurada embaixo da cama. Hoje, procura amanhã de novo, depois. Mas escrito, você? Isso, ela falou que a camiseta do pijama sumiu. Porque tem 2 camisetas de 2 pijamas da Penélope que nunca mais vi. Não sei mais onde procurar. E onde, sabe, não sei. A máquina de lavar engole, ou foi enfiado aonde? Eu já tirei todas as roupas da cômoda dela para dobrar, reguardar, para doar. Essas 2 camisetas, uma sumiu logo de início, que ela ganhou o pijaminha. Ela usou o quê? Umas 3 vezes o pijama e depois nunca mais achei. O short tá lá, os 2 shortinhos estão lá. Mas 2 camisetas de pijama, eu vou dar uma procurada embaixo da cama. Quem sabe? Olha, se eu achar essas camisetas embaixo da cama, eu vou ficar assustada. Aí eu venho contar pra vocês. Espera, deixa eu comer mais uma Carolina. Vocês estão servidos, meus amigos? Meu amigo de infância afogado. Isso eu sei que tem porque eu já vi o título aqui. Achei. Eu já abri? É longo, não é longo? Deixa eu ver. Não, médio. Vamos lá. Olá, Ana, adoro o canal Assombrado, acompanho vocês desde o sobrenatural.org, ó. E sempre acompanhei o crescimento de vocês, o nascimento dos bebês vampiros lindos e me sinto orgulhosa por vocês. Obrigada. Desculpe, mas é assim que me sinto, vergonha e risos. Ai, imagina, obrigada. Me chamo Fulana, sou da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, e hoje tenho 33 anos. Peraí. Desde criança, vejo, converso e interajo com os espíritos e seres. Pode-se dizer que sou médium ou paranormal. E já fui visitada por um grupo de paranormais que atuam atualmente no Brasil, ajudando pessoas e os quais já me ajudaram também. Em uma época que eu estava passando por momentos difíceis pelo falecimento do meu pai e também ameaças de um ex-namorado após o término do namoro. Com essas conturbações, comecei a criar fenômenos físicos e queimava muitas lâmpadas em casa. Queimava aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, secadores de cabelo, explosões de lâmpadas e muitas outras manifestações que descobri ser minha força paranormal em desequilíbrio. Até mesmo um episódio bem perigoso aconteceu na minha casa. Eu também queimava lâmpada uma época, eu entrava no cômodo e queimava a lâmpada. Bom, aconteceu na minha casa, mas isso pode ser para um próximo relato. Depois de um tempo de treino e estudos e um conhecimento sobre o meu eu interior, eu hoje consigo viver minhas experiências de uma forma mais ampla, sadia e plena. No entanto, sou uma eterna aprendiz. Estou em uma constante jornada e busca por esse vasto campo do mundo espiritual e também aprendendo muito com os grandes mestres, tanto encarnados como desencarnados. Minha vida daria um livro até aqui, e eu sei que tenho muito ainda a vivenciar. Quem sabe um dia consigo o apoio para publicar um livro para ajudar mais pessoas na mesma situação que a minha. Bem, vamos ao relato.
Quando eu tinha apenas 4 anos de idade, meus pais e eu nos mudamos para uma casa no mesmo bairro em que moro atualmente, apenas uns 2 quarteirões para frente da minha atual residência. Esta casa ainda continua do mesmo jeito como quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Nessa época, meus pais já tinham seu próprio escritório de contabilidade. E meu pai trabalhava o dia inteiro e minha mãe ficava comigo a parte da manhã em casa e no período da tarde íamos para o escritório com o meu pai. Às manhãs, minha mãe fazia os afazeres da casa, enquanto eu ficava brincando sozinha. Sempre fui filha única e não tinha amigos para brincar. Minha mãe e meus familiares me dizem que sempre fui uma criança muito quietinha, observadora e um pouco calada. E realmente eu tenho lembranças muito fortes da minha infância, inclusive dos meus amigos que somente eu via. Em uma dessas manhãs, minha mãe escutou conversas dentro do meu quarto e foi ver o que estava acontecendo. Mas, quando ela se aproximou, eu parei imediatamente de falar. E ela pensou que fosse coisa de criança. E assim foi sucessivamente nos demais dias e meses. Pois ela acreditava que eu estava conversando com as minhas bonecas, ou com um amiguinho imaginário, né? Se bem que isso de amigo imaginário nunca foi muito bem aceito para minha mãe, que crescera em um lar espírita. E sabia muito bem da existência e também da influência dos espíritos em nosso plano físico. Bom, um certo dia, minha mãe chegou nas pontas dos pés na porta do quarto e, sem que eu percebesse, ela pôde escutar a conversa que eu tinha. Porém, ela não conseguia ver nada. Mas somente pôde notar que eu interagia com algo invisível aos olhos dela. Assim que ela conseguiu escutar algumas partes da conversa com esse tal amigo imaginário, ela entrou no quarto e suavemente veio até mim e me perguntou com quem eu estava conversando. Ela disse: Roberta, conta para a mamãe como é essa pessoa que você tanto conversa. E eu contei para ela que era um moço loiro, dos cabelos cacheados e olhos azuis. Ele usava blusa vermelha e calça jeans e um tênis. E ela me perguntou: Roberta, o que é que esse moço fala para você, meu amor? E eu novamente respondi: mamãe, ele quer que eu brinque com ele. Ele diz que gosta muito de mim e quer brincar comigo e fica conversando comigo, só isso. Minha mãe, sem saber o que fazer e já desesperada, com um sentimento esquisito no peito, me tirou do quarto, já suando frio, e foi até a casa da vizinha, especular, digamos assim. Minha mãe contou para a nossa vizinha que eu estava conversando com um moço. Passou as descrições e assim que a minha mãe terminou o relato, a vizinha arregalou os olhos e olhou espantada para minha mãe e falou assim: Mas Maria, nome fictício, mas Maria, esse era o fulano. Não me recordo o nome dele. Eu tinha 4 anos de idade. Filho único do senhor que morava na sua casa antes de vocês se mudarem para cá. Um dia ele foi nadar escondido do pai na represa do educandário e não voltava para casa. Quando foi à noite, ligaram para a casa do pai e o chamaram para ir reconhecer o corpo do filho no IML. Ele tinha morrido afogado na represa e nunca mais voltou para casa. O pai era viúvo, criou o filho sozinho, entrou em depressão por ter perdido seu único filho e logo depois do ocorrido se mudou. Nunca mais soubemos do pobre pai. No entanto, minha mãe, chocada com a história e muito abalada, pois a vizinha conta que as descrições da roupa que eu via o rapazinho eram as mesmas no dia em que ele saíra de casa para nunca mais voltar com vida. A deixaram ainda mais perplexa e aterrorizada com tudo isso. Minha mãe entrou em casa e, em um ímpeto de medo, misturado com pavor ou sei lá o quê, ela começou a conversar com aquele espírito. E, mesmo sem o ver, ela começou a sentir a presença dele ali na casa. E ela pediu para que ele parasse de aparecer para mim e me deixasse viver em paz, que ele deixasse a nossa casa e não se aproximasse mais de mim. Acredito que minha mãe nunca conseguiu aceitar a ideia de que é extremamente normal a interação com os espíritos. Mesmo sendo criada em um lar espírita, na época rolava muita polêmica em cima disso, preconceitos e muita intolerância também. Então ela não queria que eu fosse alvo de tudo isso.
Depois de todo esse episódio, minha mãe contou para o meu pai o que estava acontecendo, mas ele não deu muita importância e simplesmente achou melhor morrer o assunto. Ele não acreditava muito no sobrenatural. O que realmente foi estranho é que depois disso, minha mãe conta que eu não conversava mais sozinha e parei de ver o mocinho na casa. Moramos naquela casa até eu completar 7 anos e eu sempre tive muitas experiências lá, mas nunca mais vi o mocinho loiro. Vi minha avó, vi outras pessoas, mas ele nunca mais. Só que eu passei a dormir no quarto com meus pais, pois comecei a ter medo, que antes eu não tinha, e desenvolvi um certo pavor de entrar sozinha no escuro, de ver espíritos, e meus pais tinham que ir em todo lugar comigo, e quando eu via um espírito eu saía gritando e correndo e chorava muito. Eu comecei a ter pesadelos durante a noite e sonhava que estava me afogando constantemente. Todas as noites era aquele terror noturno. E muitas vezes eu acordava e tinha feito xixi na cama, de tanto medo. Eu acordava com uma sensação de que tinha morrido afogada, eu não conseguia respirar, eu pedia socorro para os meus pais e desenvolvi muito pânico naquela casa. A tal ponto que meus pais precisaram se mudar de lá. Aconteceram muitos outros fatos misteriosos naquela rua. Meu pai perdeu um carro parado em frente da nossa casa. Uma pessoa simplesmente perdeu a direção e destruiu nosso carro na época. Podíamos estar no carro, mas graças a Deus não tinha ninguém dentro. Ficamos todos perplexos e isso foi mais um reforço para nos mudarmos de lá. Bom, hoje eu sei que aquele espírito não saiu da casa. Ele estava precisando de ajuda realmente e se apegou a mim na época, pois eu era a única pessoa que podia vê-lo. Assim que minha mãe falou aquelas palavras, ela foi um tanto agressiva, acredito eu. E assim também acabou desenvolvendo um certo medo em mim que antes eu não tinha. E ele nunca me fez mal antes, para falar a verdade. Mas depois, como eu não o via mais, ele começou a querer se comunicar comigo através de sonho. Mas aí era terrível, me fazia muito mal. Então eu fico pensando que talvez ele queria ajuda, mas como uma criancinha poderia ajudá-lo? Fica aí a questão, né? Sabe, Ana, quando minha mãe contou essa história pra mim, eu sempre tive muito dó e compaixão daquele espírito. E muitas vezes, mesmo depois de adulta, passei em frente à minha casa antiga, mas nunca mais quis me comunicar com ele. Deixei no passado essa história. No decorrer da minha vida até aqui, já foram muitos e muitos espíritos que eu já me comuniquei. Inclusive, alguns pude ajudar a encontrar o caminho da luz. Espero que tenha gostado do meu relato. Adoro você. Me manda um beijo, por favor. Um beijo pra você. Um beijo, muito obrigada. E que coisa, via o garoto. Quantos anos tinha o moço, o rapaz? Não sei, não lembro se tá escrito ou não. Mas eu acho que ele queria ajuda. E, inclusive, ele começou a te mostrar como é a sensação de morrer afogado. Credo. Mas é isso aí. A comunicação, não é? Com algumas pessoas. Um ser negro tentou me matar. Olá, esse é um relato curtinho. Todos os nomes aqui já foram alterados. Esse relato aconteceu em 2008. Era uma noite super comum. Nada demais. Estava dormindo quando começo a escutar uma voz feminina inebriante, como se fosse hipnótico. Lembro que ela dizia coisas como: dorme, não vai doer. Ele é só um demônio. Ele vai ser maior que Satanás, mas para isso ele precisa te matar. Que isso? Ela chegou a dizer o nome do demônio, mas eu não lembro. Tudo que ela dizia faria qualquer um sair correndo, mas era tão lindo. De uma certa forma, eu me senti segura ali. Então, nem abri os olhos, nem nada. Do jeito que estava dormindo, continuei. De repente, escuto uma voz de homem em pânico que gritava: Rita, acorda! Acorda, abre os olhos agora! Parecia que ele estava me chacoalhando com a voz. Rita, olha para cima! Ele quer te matar! A voz da mulher não tinha parado. Foi uma batalha das vozes, mas o que a mulher dizia era o mesmo, ela só repetia.
Relutante, abri os olhos e o que eu vi me assustou muito. Tinha uma machadinha em cima da minha cabeça, pronta para cair no meu pescoço. Olhei para o ser que segurava a machadinha. Ele era negro, parecia que usava um sobretudo com capuz e os seus olhos eram laranja, mas não pura e simplesmente laranja. Eles eram laranja de fogo. Dava para ver o fogo queimando nos olhos dele. Rezei muito. Esse ser desapareceu, mas não parei de rezar. Eu dormi de cansada e rezando. Depois dessa noite, eu nunca mais o vi. Ainda bem. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Beijocas. Uau, tinha de alguém querendo te matar no astral com uma machadinha no pescoço? Será que o povo faz ritual aqui, se mete no astral e no astral eles vão querer fazer alguma coisa com outras pessoas, tipo sacrifício pelo astral? Ou aquilo é de algum ritual, alguma coisa, sabe quando você evoca aquelas forças, aí vem isso é coisa de ritual que esse povo fica com capuz preto aí mesmo. E esse outro aí querendo te acordar, era, sei lá, um anjo teu que você não acordava, né? Ai, acorda, caramba, olha pra cima! O anjo lá falando com você. Ai, olha pra cima, acorda! Até que porque a voz, tá vendo? Demônio astuto. Ele tá falando que vai te matar, que ele é um demônio, mas de um jeito tão doce que você nem acha que é mal. Assim também é na vida real. Cuidado, porque coisas que parecem ser boas muitas vezes não o são. Vamos ler este daqui, ó. Eu gosto desse assunto, sabe, gente? Então, deixa eu ler, tá? Regressão da minha vida passada me curou, né? Porque a gente sempre fala aqui que às vezes não é muito bom você ficar sabendo da sua vida passada, né? Fala não saber é uma benção, mas nesse caso vamos ver. Diz que ajudou, curou. Então vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Sou fã do seu canal e vim lhe contar mais um relato que aconteceu comigo. Desde já agradeço por lê-lo. Para começar, tenho que lhe explicar acontecimentos que me levaram a fazer a regressão de vidas passadas para tentar me curar. Eu sempre fui a pessoa mais desastrada da face da terra. Outras pessoas se viram o pé, apenas o torcem. No meu caso, eu quebraria mesmo. Só para explicar mais para frente, eu sempre tive pânico de névoa, neblina. E nesse ano eu trabalhava no mercado e sempre ia uma senhorinha que tem verrugas pelo rosto todo. E essa me dava pânico a ponto de não conseguir olhar para o rosto dela. E eu nunca entendi o porquê disso. Então, no ano de 2008, eu e minha irmã e duas primas fazíamos corridas na beira da praia para manter a forma e estava vindo uma tempestade. Então interrompemos a corrida e fomos para casa. Mas no meio do caminho eu caí, escorreguei numa poça de lama e bati de cara num baita tronco de árvore e ali eu apaguei. Despertei com a minha irmã, coitada, me sacudindo, tentando me acordar. Ana, nesse tombinho, eu trinquei meu braço, o osso saltou para cima, entortei meu dedo do pé e tem um galo cantando até hoje na minha cabeça. Assim que a minha mãe chegou, fui para o médico para ver o meu braço, ok. Depois desses dias, eu passei a ter fortes pontadas no meu coração. Eram muito fortes e eu não conseguia respirar. Era um momento de pânico. Eu ficava sem respirar e isso durava uns 2 minutos. Mas para mim era uma eternidade. Eu sentia que os meus pulmões estavam esmagados
E lá ia minha mãe correndo comigo para o hospital, fazer uma bateria de exames e, para minha surpresa, meus pulmões estavam bons. E assim seguia os dias comigo, tendo crises, sem conseguir respirar, com dores no coração. Para você ter ideia, eu não conseguia carregar os meus livros da escola, que eu sentia dor e falta de ar. Fiz todos os exames possíveis para examinar os meus pulmões e coração e não havia nada com eles. Até que conversando com a minha irmã, que é formada em regressões, ela é formada nisso, que beleza, que é formada em regressões de vidas passadas, ela me sugeriu fazer uma regressão. Ela me explicou que a regressão pode ter efeito de cura sobre o estado de saúde nessa vida atual e que me induzindo eu poderia me curar. Então eu pensei, vamos lá. Eu já não sabia mais o que fazer. Como nos meus exames nunca mostrava nada, não custava tentar. Para quem tem curiosidade, a regressão de vidas passadas nada mais é que você acessar memórias de outras vidas através da hipnose. Na primeira tentativa, deitei no sofá e, através de músicas e das palavras dela, demos início à regressão. Devo dizer que a sessão segue através de narração do que eu via e das perguntas do profissional, que era minha irmã nesse caso. Nessa primeira vez, não vi nada, apenas uma névoa muito densa. Já na segunda vez, eu via essa névoa e consegui ver o ano em que eu estava. Eu era uma linda menininha de vestido azul até os tornozelos, que vivia no ano de 1209. Eu vi essa menininha despencar de um penhasco ou qualquer outro lugar alto demais para uma queda brusca. Ela estava com uma expressão de pavor, como se estivesse fugindo. Depois disso, me via caindo. Logo depois, estava caída no chão, de barriga para cima, e conseguia enxergar uma torre de lá de onde eu estava, até que alguém me cutucou no peito. Eu só vi suas mãos feias, com marcas e verrugas. E em seguida, depois disso, senti essa pessoa abrindo o meu peito e retirando o meu coração. Eu me senti morrer. Eu me senti morrer. Podia sentir a vida se esvaindo de mim. Eu sentia a minha garganta se fechando e eu não conseguia respirar. Foi quando imediatamente fui trazida de volta, porque eu não conseguia respirar de verdade, e estava me debatendo e gritando que eu não conseguia respirar. Depois desse dia, eu inexplicavelmente melhorei. Não tive mais dor no coração nem falta de ar, graças à regressão. Entendi o meu pavor de névoa ou neblina e o fato de não gostar daquela senhora que ia no meu trabalho. Me ficou óbvio. Foi ela que me matou nessa vida passada. Mas foi ela ou foi alguém com as mesmas características? Foi ela? Ela que me matou nessa vida passada, mas tá junto aí. Graças a Deus, nunca mais a vi. Mas não a odeio por isso, eu só tinha medo mesmo. Ana, eu sei, é muito curioso, mas acredite, eu fui curada depois dessa regressão. Mais uma vez, obrigada e obrigada por ter lido os meus relatos. É ótimo poder contar para você e todos os assombrados essas coisas estranhas e muitas vezes sem explicação que acontecem comigo. E Ana, se quiser, te mando o áudio da regressão. É bem interessante. Mais uma vez, obrigada. Boa noite. Que legal, nunca ouvi, acho que um áudio assim, de verdade, de alguém que eu conheço. Não conheço, mas tá aqui falando comigo. De regressão. Interessante. Eu tenho a impressão que eu não consigo fazer isso. Que se alguém começar a tentar fazer isso, ou eu, sei lá, tipo, eu vou começar a imaginar, sabe? Criar na minha mente um cenário, e aí, como que eu vou saber se isso foi criação da minha mente ou se realmente foi uma regressão? Sabe? Eu tenho a impressão que minha mente não vai parar de trabalhar. Tipo, agora eu vou imaginar que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou criar uma coisa na minha mente, mas e aí? Né? Mas eu nunca passei por isso, é só uma coisa que eu penso mesmo, que, tipo, eu acho que eu não consigo ser hipnotizada. Vai saber, né? Às vezes
Mais fácil do que eu imagino. Do que eu imagino. Deixa eu anotar que eu contei, né, Ana? Minha tia foi possuída. Vamos ver? Olá, Ana, olá, Matheus e todas as pessoas que estão assistindo o canal Assombrado. Me chamo Fulana, moro em uma cidade no interior da Bahia. O relato que vou contar aconteceu em 2009, quando eu tinha 10 anos. Eu morava com a minha mãe, minha avó, uma tia e mais 2 primas. Em setembro de 2008, a minha avó faleceu, vítima de um infarto fulminante, e todos presenciaram a cena, pois ela caiu na cozinha e até o socorro chegar foi tarde demais. Perder alguém querido é sempre muito doloroso, mas quando você presencia a morte dessa pessoa, que era como uma segunda mãe, sem poder fazer nada para ajudar, tendo apenas 10 anos, é traumatizante. O velório ocorreu normalmente nos primeiros meses, apesar da dor da perda e a saudade que era presença constante, nada fora do normal aconteceu. O ano acabou e no início de janeiro teve uma festinha lá em casa. Nós ficamos acordadas até tarde, eu e minhas primas brincando no quarto que era da minha avó. E a minha mãe e a minha tia estavam na sala conversando e tomando uma cerveja para relaxar. Peraí. Já aconteceu com vocês quando às vezes vocês começam a ler uma coisa e a sua cabeça tá em sete além? Você tá assim, aí você não entende o que você acabou de ler, você não sabe. Às vezes acontece comigo, eu tô lendo, eu começo devagar na minha mente, meu corpo tá lendo e a minha mente tá pensando, nossa, será que a carne esfriou na panela? Será que o Matheus fechou? Sabe? Aí eu me toco, falo, peraí, eu não entendi a linha que eu acabei de ler. E quando você precisava ler um livro e isso acontecia o tempo todo? Meu Deus, só preciso estudar, preciso estudar. Enfim, voltando aqui, desculpa, pessoal, minha cabeça. O ano acabou e no início de janeiro teve uma festinha lá em casa. Nós ficamos acordadas até tarde, eu e minhas primas brincando no quarto que era da minha avó. E a minha mãe e a minha tia estavam na sala conversando e tomando uma cerveja para relaxar. Não me lembro muito bem a hora, mas se não me engano era quase 3 da manhã. Quando a minha mãe começou a falar alto, como se estivesse criticando algo que a minha tia estava dizendo. O quarto da minha avó era colado na parede da sala e não tinha forro, então dava para escutar tudo muito bem. Eu e as minhas primas saímos do quarto para ver o que era e a minha tia estava dizendo: "Olha essa casa como tá uma bagunça! Quando mãe chegar, vai se zangar com a gente." E a minha mãe falava: "Para com isso, fulana, mãe já morreu, deixa ela descansar em paz." E eu me lembro que depois disso, tudo começou a acontecer. A minha tia fechou os olhos e começou a uivar alto, com os braços para cima, uma espécie de grito, gemido que causava calafrios. Na mesma hora, minha mãe começou a orar. Acho que ela já sabia do que se tratava e pediu para eu e as minhas primas pegarmos folhas de arruda de um pé que tinha no nosso quintal. O nosso desespero e medo era tão grande que não soubemos tirar as folhas da forma correta e dias depois o pé de arruda morreu. A minha mãe pediu para amassarmos as folhas na água e misturar no sal grosso, para afastar o mal. Com esse banho de arruda e sal grosso pronto, a minha mãe jogou na minha tia, que ainda estava no mesmo lugar, sentada, ainda uivando com os braços para cima. Mas ao invés de afastar o mal, parece que o banho só irritou, pois tudo começou a piorar. Os uivos ficaram ainda mais altos, mais assustadores. Os vizinhos começaram a acordar e apareceram na porta para ver o que estava acontecendo. Os vizinhos mais próximos, que moravam nas casas da frente, dos lados e que também eram amigos da família, foram lá em casa para tentar ajudar. Tinha até uma senhorinha idosa que já faleceu no ano passado, que era da igreja evangélica. Ela tentou fazer orações para expulsar o que estava na minha tia, mas a coisa era tão forte que enfraqueceu a senhora e ela teve que voltar para casa.
Ana, a coisa ficou tão feia que 3 homens fortes tentaram segurar minha tia e não conseguiram. Tamanha força do que estava nela. Nessa hora, a minha mãe pediu para uma vizinha que morava na casa do lado tirar eu e as minhas primas da casa. E nós ficamos na casa dessa vizinha até umas 4 da manhã. Deram água com açúcar pra gente, mas a tremedeira e o medo era tanto que não dava para engolir. Judiação. Mesmo na casa dessa vizinha, ainda dava para escutar os gritos e os barulhos. Por sorte, nessa noite, tinha uma igreja evangélica fazendo vigília. Eles ficam na igreja orando até o dia amanhecer. E essa igreja ficava próxima à nossa casa. Era só subir uma ladeira. Então, um dos vizinhos foi lá para chamar o pastor. Eu e as minhas primas estávamos na varanda da casa vizinha quando eles chegaram. Eram muitas pessoas. A casa ficou cheia. Fizeram muita oração e só então conseguiram expulsar o que estava nela. Voltamos para casa, os vizinhos foram cada um para sua casa e a minha tia, já acordada, não se lembrava de nada. O pastor chamou a gente para ficar na igreja, fazendo orações até o restante da noite, e nós fomos. Ninguém ia conseguir dormir. Quando chegamos lá, a minha tia estava inquieta, queixando-se de dor no braço e toda hora falava que queria fumar. Depois dessa noite, ninguém conseguia dormir. As noites passaram a ser tenebrosas para mim e para as minhas primas. O medo, o pânico, não permitia que a gente dormisse, e as minhas primas passaram a dormir comigo e com a minha mãe. 5 pessoas em uma cama só. E foi assim por semanas. Tinha dias que eu não conseguia ficar na casa, e tomada pelo pânico, a minha mãe dormia comigo na casa da vizinha, pois eu só conseguia dormir fora de casa. Eu faço aniversário no dia 13 de janeiro. E lembro que meu aniversário de 11 anos foi o pior da minha vida. Eu não conseguia sorrir. Eu não consegui comer bolo. Eu lembro que eu fiquei o tempo inteiro grudada no meu pai porque eu tinha pânico de ficar sozinha ali. Algumas pessoas já estavam percebendo o medo no meu rosto. As coisas melhoraram um pouco quando as aulas começaram e eu pude me distrair. Mas uma das minhas primas confessou que estava vendo vultos na casa e que tinha visto um homem, uma figura escura parada perto da porta. Meses se passaram e a minha tia se mudou com as minhas primas. Eu fiquei morando lá com a minha mãe e o meu avô, que se mudou pouco tempo depois. E até mesmo meu avô começou a mudar. Ele ficava quieto pelos cantos, falando que a hora dele estava chegando. E uma vez até mesmo contou que viu uma mulher de branco passando pela sala. Outra possessão aconteceu. No meio do ano, dessa vez com uma amiga da minha tia. Também ocorreu de madrugada, mas foi muito mais pesado. Dessa vez, a minha madrinha estava presente e ajudou a minha mãe. Não vou contar como foi, até porque o que estava nela falava coisas pesadas, desenhava no chão, falava grosso e até tentou agredir as pessoas que estavam presentes. Hoje eu já não moro mais lá, me mudei já tem um tempo. Anos se passaram e nunca mais aconteceu nada do tipo na casa. A minha tia hoje mora fora do Brasil e está muito bem. É uma guerreira. A amiga da minha tia também está muito bem, casada e tem um filho. E quem mora na casa ainda é o meu avô. Ele hoje está com 83 anos e parou de falar em morrer. Quem toma conta dele é uma outra tia minha. A casa está tranquila, já não me causa medo. Não sei o porquê de todas aquelas coisas terem acontecido, mas foi algo que marcou na minha vida e na vida de quem presenciou a cena. Obrigada por ter lido meu relato, Ana. É importante que todos saibam que o sobrenatural existe sim. Um grande abraço para todos. Beijão para você. Muito obrigada por compartilhar o seu relato. Cara, por que mesmo tudo aconteceu? Será que por conta... Será que alguém aí de alguma forma abriu uma brecha, uma passagem, e aí o medo que ficou depois disso alimentou o que ficou lá?
Não sei. Edith da igreja. O moço que nos conta esse relato diz que lembrou dessa história conversando com a mãe dele esses dias e diz que o avô dele sempre contava essa história. Isso aconteceu com a tia do avô dele. Então estamos falando aí do final dos anos 30 e início dos anos 40. A tia dele morava no interior de São Paulo, era casada, tinha 6 filhos e o mais novo dos filhos não tinha nem saído das fraldas ainda quando tudo isso aconteceu. Ele conta que a família dele, nas gerações passadas, foram, assim, em sua maioria católicos, como era também a maioria dos brasileiros, né, católicos. E a tia do avô dele tinha casado bem cedo, como era costume naquela época. Ela se casou aos 14 anos e o marido tinha 17 anos. Vamos chamá-los aqui de Álvaro e Virgínia. E diz que eles eram felizes, assim, na medida do possível, porque naquela época, casamento por amor era raro. Na maioria dos casos, casamento, em qualquer classe social, era feito por algum interesse financeiro. Era mais um acordo. E não foi diferente com Álvaro e Virgínia. Mas até que eles viviam bem. Álvaro trabalhava no campo e Virgínia, além de ajudá-lo no trabalho, também cuidava da casa e das crianças, o que também não é diferente de nenhuma outra mulher. Naquele tempo se vivia em propriedades maiores, havia mais privacidade, era maior a distância entre uma casa e outra. Principalmente nas áreas rurais, porque eles precisavam de espaço para cultivar ali, né, para as plantações, para a criação de animais. Então era mais difícil ter contato com a vizinhança, como é hoje, né, que está um do ladinho do outro ali. Certa vez, mudou uma nova família ali para a cidade. E, diferente da maioria, eles faziam muita questão de se aproximar de toda a vizinhança. E também, diferente da maioria das pessoas ali da região, eles eram protestantes. Era uma família composta por 10 membros, o pai, a mãe e 8 filhos, sendo que a mais velha deles tinha 19 anos e aqui ele vai chamá-la de Edith. E apesar de causar assim um estranhamento, até um incômodo, as pessoas da vizinhança ali da cidade sempre abriam as portas para a família da Edith. Afinal, eles eram muito educados, cordiais, simpáticos, prestativos, ninguém tinha o que reclamar deles. E esse era o modo deles conquistarem as pessoas para então evangelizá-los, né, dentro da forma protestante, que erroneamente é chamado de crente. Mas ele não vai entrar no mérito da questão aqui, afinal é um dos pilares do protestantismo pregar o evangelho a todos. Bom, acontece que Álvaro e Virgínia se encantaram pelo modo de viver da família da Edith e se converteram à igreja que eles frequentavam. E essa igreja ficava na cidade vizinha. Então eles se batizaram e as famílias começaram a ficar cada vez mais próximas. Agora, além de vizinhos, eles também eram irmãos na fé, irmãos em Cristo. Então não havia mais estranhamento nas visitas deles, não havia mais portas fechadas, não havia mais horários para visita. Era uma grande família morando em 2 sítios vizinhos. A família da Edith era muito ativa na igreja, quase todos ali tinham uma função dentro da igreja, seja prestando obras sociais, seja tocando algum instrumento na igreja, mas todos participavam. Lembra que a Edith tinha 19 anos? Então, ela não era assim tão mais nova do que Álvaro e Virgínia quando eles se conheceram. Álvaro tinha 26 anos e a Virgínia 23. Só que depois de cerca de 4 anos de amizade entre as famílias, a Virgínia adoeceu. Assim, do nada. E Edith passou a ser o seu braço direito. Edith ajudava a Virgínia em tudo. Cuidava das crianças, cuidava da casa, fazia comida. Era incansável, além de tudo um doce de pessoa. Virgínia estava de cama, branca como um papel, emagrecendo cada vez mais. Não conseguia comer quase nada e o que comia, vomitava logo em seguida. Foi levada a médicos, não somente a um médico, foi levada a vários médicos e ninguém sabia dizer o que ela tinha. Chamaram o pastor da igreja que eles frequentavam várias vezes para fazer orações por ela, fazer oração na casa, por vezes faziam cultos na casa de Álvaro e Virgínia, e nada surtia um efeito duradouro.
No máximo, assim, ela dava uma melhorada, tudo, mas logo em seguida voltava a ficar de cama no mesmo estado de sempre ali. Aí a bisavó do moço que nos conta esse relato era irmã da Virgínia e ficou sabendo do estado em que ela se encontrava, só que ela morava em outra cidade. Naquela época, telefone não tinha, carta demorava séculos para chegar, então ela resolveu ir até lá e fazer uma visita à Virgínia. Afinal, ela ficou muito triste e preocupada, porque esse quadro da irmã dela já durava 6 meses. Bom, como ele disse aqui, a família toda dele era católica. E naquela época, os católicos tinham um lado bem místico também. Não era incomum chamar benzedeiras para vários tipos de casos aí. E a bisavó dele, mesmo sem pedir para a Virgínia, né, que tinha se tornado protestante, ela foi até uma benzedeira. Foi até uma benzedeira ali de sua cidade e a benzedeira pediu alguma coisa de Virgínia, porque ela disse que por ela ter se convertido ao protestantismo, ela não ia aceitar que a benzedeira fizesse alguma coisa. Então ela queria um objeto da Virgínia. E a bisavó dele levou uma boneca que era da Virgínia e ela tinha guardado com ela. Porque assim, por causa da diferença de idade e tudo mais, ela meio que se sentia mãe da Virgínia, né? E ela guardou aquela boneca de recordação com ela, então entregou para a benzedeira. E aí quando a benzedeira começou ali a benzer a boneca com a intenção de benzer a própria Virgínia ali meio que de longe, ela disse: "Vamos ter que correr, a sua irmã tá no fim. Ela tem sido vítima de feitiços de um grupo de mulheres e isso vem sendo feito há mais de 3 anos. Vocês demoraram muito para fazer alguma coisa." E mesmo sabendo que corriam o risco de serem expulsas da casa, porque eles eram protestantes, né, e aceitar uma benzedeira lá, mesmo assim, elas combinaram, a bisavó do moço que nos conta esse relato, que era irmã de Virgínia, e a benzedeira, e foram até a casa de Virgínia. E como que por mágica também, quando chegaram lá, nem Álvaro nem Edith estava, só estava Virgínia na cama e as crianças na casa. E também, para espanto das duas, a Virgínia aceitou ser cuidada pela benzedeira. Então a benzedeira entrou lá, ficou algum tempo sozinha, só as duas, conversando baixinho com a Virgínia. E aí a bisavó do moço que nos conta esse relato foi chamada até o quarto pela benzedeira e a benzedeira entregou para a Virgínia um terço feito de sementes com uma cruz feita de pau de canela e deu esse terço para a Virgínia segurar. No momento que a Virgínia segurou aquele terço, imediatamente a cor dela voltou. A voz dela, que estava fraca, voltou ao normal. Mas, em compensação, a benzedeira ficou caída ali no quarto, no mesmo estado em que a Virgínia se encontrava. Então, a Virgínia, chorando muito, se levantou, abraçou cada um dos filhos, disse o quanto amava cada um, deu instruções para que eles se cuidassem e que eles fossem felizes. Em seguida, abraçou a irmã dela, a bisavó do moço que nos conta esse relato, abraçou e a bisavó dele ficou assim, atônita, ela não sabia o que pensar. Não sabia se ficava feliz com a irmã em pé ali, saudável, se socorria a benzedeira que estava caída ali no chão, naquele estado, pálida, ou se ficava desesperada, porque ela entendeu ali naquelas palavras da Virgínia uma despedida. Então Virgínia se sentou novamente na cama e entregou o terço de volta à benzedeira. E aí aquele estado crítico em que ela se encontrava voltou. Novamente ela empalideceu, ficou ali caída na cama. A benzedeira foi se recuperando, a cor voltou. E aí Virgínia ali na cama, novamente com a voz fraca, tudo, olhou para a benzedeira e agradeceu. E no caminho de volta para casa, a benzedeira explicou para a bisavó dele que foi muito sincera com Virgínia e disse que não tinha mais nada que pudesse ser feito no caso dela. Que a única coisa que ela podia fazer é sugar toda aquela energia negativa que estava em Virgínia, mas temporariamente, só para ela poder se levantar e se despedir dos filhos. E a Virgínia aceitou. E depois de 3 semanas, Virgínia faleceu. Álvaro nunca acreditou na bisavó do moço que nos conta esse relato, a respeito dos motivos que levou Virgínia à morte. Mas não demorou nem um ano para ele se casar com Edith.
Os primos do avô do moço que nos conta esse relato foram criados a partir daí por Edith. E não foi nenhuma ou duas vezes que presenciaram em sua casa reuniões de mulheres solteiras da igreja que queriam se casar e oravam para que um certo varão ou outro ficasse viúvo. O alvo eram homens bem estabelecidos financeiramente. E não precisava de tanto, não. Se tivesse um sítio só, já valia. Era um grupo fechado de mulheres. E essas reuniões não eram citadas na igreja. Edith viveu até os 50 anos. E ao passar dos anos, ela foi sentindo cada vez mais dores em partes variadas do corpo. Ela vivia inchada. E com o tempo, seus dedos ficaram tortos. Teve várias feridas pelo corpo, nunca engravidou e quando amanheceu morta, depois de semanas gritando de dor em cima de uma cama, aliás, a mesma cama em que Virgínia faleceu, quem a viu disse que sua língua estava preta como carvão e que da sua boca saíam larvas como as de mosca. Além disso, ela exalava um fedor pútrido. Ai, que nojo! E ele termina dizendo aqui que fica o alerta. Não importa a religião, e sim o que as pessoas fazem com ela. Como as pessoas lidam com ela. A magia existe em qualquer fé, pois a fé por si só é magia. Pensamento tem poder e o que desejamos atraímos. Mas a lei do retorno encontra a todos nós. Vai me encontrar, vai te encontrar, vai encontrar quem estiver ouvindo esse relato. E cada um deve pesar se vai ficar preocupado ou esperançoso com isso. Tá, vamos ver. A promessa além da vida. Acho que é uma moça que nos conta. Boa noite, Ana e assombrados. Primeiramente, gostaria de avisar que todos os nomes estão trocados. Mateus, abre pro rabinho isso aí. Todos os nomes estão trocados, então vamos para este relato que para mim é mais um desabafo. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana para facilitar o relato. Pode ser Fulana mesmo. Era o ano de 2003. Eu e meu marido Gustavo morávamos em São Paulo, sendo que ele trabalhava com sistemas de informática e eu com recursos humanos em uma grande empresa multinacional. Nós havíamos nos casado fazia 5 anos e não tínhamos filhos por opção nossa. Sempre viajávamos nos feriados e nas férias e tínhamos uma vida gostosa e confortável. Nossa renda nos permitia fazer certas extravagâncias, como sempre trocar de carro, ter uma boa casa e fazer ótimas viagens. Beleza. E fazer ótimas viagens. Meu marido gostava muito de aventuras radicais e de motociclismo, por isso ele tinha seu carro e uma moto Honda 900 cilindradas, que ele adorava. Às vezes nós viajávamos de moto para algum lugar no interior, só para, como dizia ele, curtir a estrada. Devido às exigências da minha empresa, em alguns fins de semana eu tinha que trabalhar para resolver alguns problemas pendentes que sobraram da semana. Quando isso acontecia, o Gustavo, para não ficar em casa sem fazer nada, pegava a moto e ia para alguma cidadezinha no interior, voltando só à noite. Eu ficava preocupada, mas já havia me acostumado com o seu gosto, né? Podia fazer o quê? A não ser aceitar o seu passatempo. Eu e Gustavo tínhamos um costume e uma tradição um com o outro. Sempre durante o dia nós nos falávamos muito pelo celular, um perguntando ao outro como estavam as coisas e comentando e perguntando onde estávamos naquele momento. Quando eu chegava ao trabalho, ligava para o Gustavo para dizer que havia acabado de chegar. E ele a mesma coisa quando ia em algum lugar diferente ou em alguma de suas viagens. Não ficávamos sem nos falar. Tudo corria normalmente até que um certo dia fui convocada para trabalhar no final de semana próximo. Sabendo disso, Gustavo já programou que iria de moto para Serra Negra, porque a estrada para lá era muito bonita e gostosa para viajar de moto.
Chegando o sábado, Gustavo acordou antes de mim, preparou o café e a mesa, aliás, bem caprichado, se despediu e saiu com sua moto para a viagem. Em seguida, eu peguei meu carro e fui para o trabalho, começando um expediente que seria diferente de todos que eu já tive. Eu não sabia o que me esperava no decorrer daquele dia e que os acontecimentos mudariam toda a minha vida e a forma como pensar, tanto sobre nossa existência como também sobre os mistérios do nosso mundo. O tempo passou e estava estranhando que o Gustavo não havia me ligado dizendo onde estava, pois ele sempre fazia isso. Mas pensei que talvez onde ele estivesse não houvesse sinal de celular ou algo assim. Continuei a fazer minhas atividades na empresa quando às 11h30 da manhã tocou meu celular. Olhei e apareceu o nome Gustavo no celular. E eu pensei, até que enfim. Atendi o celular e ouvi uma voz com um som meio abafado e com um pequeno chiado dizendo assim: Marli, meu amor, é o nome fictício que ela deu a ela, tá? A fulana deu nome fictício a ela de Marli. Marli, meu amor, eu morri. Então eu disse: é você, Gustavo? Que brincadeira idiota! E então a voz respondeu: desculpe, Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos, sempre te amarei. E a ligação caiu. Eu não sabia como reagir. Eu gelei, eu tremi, eu comecei a chorar, eu quase desmaiei. Minha amiga Sabrina, que estava comigo, perguntou o que aconteceu e eu contei meio que gaguejando. Ela então disse que deveria ser uma brincadeira de muito mau gosto de alguém. Então eu disse que era o número do celular do Gustavo. Depois daquilo, eu só pensava em saber onde ele estava. O que teria sido aquilo e como ele estava? Se estava tudo bem com ele? Então, liguei de volta no celular e nada. Caixa postal. O pânico aumentava cada vez mais em mim. Mas onde procurá-lo? O único número que eu tinha de contato era o dele, mas não funcionava. O que fazer? Liguei para os meus pais que moravam no interior e minha mãe me disse para ficar calma. E se não tivesse notícias do Gustavo, logo mais que ela e meu pai viriam para São Paulo para ficar comigo. Bom, o tempo passava em nada. Quando chegou 1h45 da tarde, meu celular tocou novamente, com um número com um DDD. Pensei que poderia ser o Gustavo. Para minha surpresa, do outro lado da linha, quem falava se dizia ser da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. O policial se identificou perguntando se eu era parente de uma pessoa chamada Gustavo fulano de tal. Eu, tremendo como uma vara verde, gelada como um freezer, disse que eu era a esposa dele. E então ele disse: me desculpe, senhora, em lhe informar que o seu marido sofreu um acidente na rodovia SP-360 e está no hospital de Campinas. Solicitamos que a senhora venha para cá o mais rápido possível. Eu desabei naquele momento. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha condições de nada. Nessa hora, como é ótimo ter amigos. Vendo a situação, Sabrina, minha amiga, conseguiu um carro da empresa e, juntamente com mais um amigo, o Raul, fomos para Campinas. Eu estava louca para saber sobre o Gustavo. Será que o acidente foi grave? Como que ele estava? Chegando em Campinas, foi fácil encontrar o hospital. Adentrando no hospital, fomos recepcionados por um capitão da polícia rodoviária e por um médico muito atencioso. Então perguntei sobre o meu marido, como está o Gustavo? Eu perguntei. Então, para minha completa tristeza, desconsolo e espanto, o médico me disse que Gustavo, meu amado marido, havia chegado em óbito no hospital e que não puderam fazer nada. Nesse momento eu desmaiei. Eu apaguei. Acordei algum tempo depois em uma maca com a Sabrina e o Raul ao meu lado. Após me recuperar um pouco, eu quis saber o que houve. Então o policial me contou que o meu marido, Gustavo, estava com sua moto na rodovia SP-360 quando, em uma curva, colidiu violentamente com um caminhão que estava ultrapassando um outro na pista contrária. Perguntei a que horas foi que aconteceu o acidente e o policial disse:
Foi mais ou menos às 11h30 da manhã. Aí eu pensei, mas como? Então quem me ligou? Quem estava com o celular do Gustavo? Eram tantas perguntas e dúvidas, mas eu estava completamente fora de mim. Parecia um filme tudo aquilo. Passado algum tempo, meus pais chegaram e foram fazer os preparativos para translado do corpo e o que mais seria necessário. 2 dias depois foi o sepultamento do meu querido Gustavo. Passados alguns dias, Sabrina, minha amiga, foi à minha casa fazer uma visita e entregar algo. Ela me disse que era algo desagradável, mas que era para mim. Em uma caixa estavam os últimos pertences de Gustavo quando chegou ao hospital. Havia ali seu relógio, sua carteira, umas correntes que ele usava sempre e o seu celular. Me lembrei da ligação que havia recebido e fui conferir no celular do Gustavo para ver se foi dali que havia sido feita. Só que, para o meu espanto, o celular estava todo quebrado, completamente danificado. Inclusive, o chip estava quebrado. Então, seria impossível alguém ter usado aquele celular para ter feito a ligação para mim. Então, o que foi aquilo? Eu fiquei perplexa. Aquela voz do Gustavo um tanto abafada e o chiado. Bom, o tempo passou. Eu nunca mais fui a mesma. Me mudei e hoje eu moro em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalho em uma empresa de telecomunicações. Tenho comigo aquela voz na ligação dizendo: Marli, meu amor, eu morri. E desculpe, Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos, sempre te amarei. Era a voz do meu querido Gustavo. Eu tenho certeza. Para mim, ele, como sempre fazia, me ligou, avisando o que havia acontecido com ele e, ao mesmo tempo, fazendo uma promessa e um juramento. Um dia nos veremos, sempre te amarei. Sei que a minha vida mudou, mas tenho Gustavo no meu coração. E nunca me esquecerei desse acontecimento que transformou a minha vida e fico apenas esperando o dia em nos encontrarmos novamente. Ai, gente, que triste. Mas esse negócio de ligação do além é muito interessante, gente. É muito interessante. E tem vários casos assim. Desse tipo de ligação, né? Sei se tem aqui as coletâneas de ligações do além. Eu lembro de ver isso já desde quando eu assistia, quando passava essas reportagens no Globo Repórter, Fantástico, quando tinha as reportagens boas, coisas assim, né? Sobre esses assuntos. Nossa, eu adorava. E tem vários relatos aqui, é bem interessante. Essa comunicação do lado de lá com o lado de cá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.